noite, gente. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Boa noite, Laura. Boa noite, pastora Marcineia. Bom, eu quero convidar você que está em casa, né, a parar tudo que você está fazendo neste momento, para que possamos orar, para que Deus possa nos abençoar nesta noite. Amém? Amém. Então, quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, oramos, Pai, para que o Senhor nos abençoe, amém, para que a Tua graça seja sobre nós. Deus, eu oro para que o Senhor abençoe, Deus, cada família, todos que se encontram agora na sua casa, Pai, conectados aqui conosco. Que o Senhor abençoe, visite cada casa de uma forma extraordinária. Abençoe a todos os irmãos, a todos os líderes. Como igreja, nós te pedimos, Pai, para que a Tua graça venha, para que o Teu reino venha sobre nós. Oramos pela nossa cidade, pela nossa nação e entregamos ao Senhor, para que o Teu reino se estabeleça, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Bom, nós estamos, né, numa sequência, né, de assuntos sobre família. Na semana passada foi falado sobre finanças e hoje nós vamos falar sobre sexualidade, né? Um assunto muito complexo, mas ao mesmo tempo simples, né, pastor? Ao mesmo tempo simples, né? Sabemos que o tempo ele é curto, mas vamos tentar falar, né, aquilo que Deus colocou no nosso coração e que seja bênção na vida de vocês, no nome de Jesus. Sexualidade, em geral, quando nós ouvimos essa palavra, Laura, o nosso cérebro, às vezes, ele faz algumas conexões, né? Às vezes, a gente, né, um exemplo assim, às vezes as pessoas pensam assim que, quando ouvimos a palavra sexualidade, nós fazemos uma conexão de que sexualidade é apenas o ato, está ligado apenas ao ato em si, ao ato de fazer o sexo, né? Ao ato sexual, né? E nós nunca vamos entender a complexidade e, ao mesmo tempo, a maravilha que é a sexualidade criada por Deus, estabelecida por Deus. Ela vai muito além de simplesmente do ato sexual. Exatamente. Né? Como você falou, né, pastora? A gente não vai compreender essa dimensão do que é de fato essa sexualidade vivida de forma... Não é só a questão de ser a sexualidade cristã. A gente vai falar sobre esse ponto de vista, claro, é o que nós vivemos, é o que nós cremos, é o que nós procuramos viver, mas você falou aí, a gente nunca vai entender essa dimensão de forma profunda se a gente não trouxer isso para um relacionamento com Deus. Né? Se a gente não conhecer a Deus, se a gente não conhecer a nossa identidade em Deus, se a gente não tiver firme e com clareza essa questão. Então não tem como a gente falar de sexualidade de uma forma geral se a gente não falar dessa identidade, se a gente não falar do princípio de tudo, né? Verdade. E a sexualidade, ela envolve o que é de mais íntimo no ser humano. Exatamente. Né? Porque ela é tratada na Bíblia de uma forma muito clara, né? Muito transparente. E objetiva. O que, né? as pessoas às vezes podem confundir conservadorismo, né? O que não estou dizendo que é ruim, mas vamos dizer assim, agora quando fala conservadorismo, as pessoas já pensam numa questão de daquilo que é radical. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma objetividade simples, daquilo que Deus colocou e que faz todo sentido quando a gente vai entender essa questão da origem. Né? E quando você fala aí a intimidade, de novo dá aquela sensação assim, quando a gente pensa no sexo em si, não, a intimidade tem muito mais a ver com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tá? Vai além da questão do ato, da prática, né? Do que tem muito a ver, essa intimidade tem a ver com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós pensamos, com as dores, com as desilusões, com uma série de coisas que a gente passa, né, enquanto ser humano e que a gente precisa refletir para compreender essa questão aí. Então, quando a palavra fala, né, que Deus criou o homem e que Deus criou o homem e a mulher, e claramente a gente vê como isso se completa, não só em termos de características, mas em termos de fisiologia mesmo, da biologia humana, da questão eu costumo brincar, né? Tem um encaixe perfeito ali.
Tem algo ali que foi criado especificamente para que houvesse como resultado, inclusive, a vida, né? O gerar a vida, o gerar a continuidade da espécie. Ou seja, hoje eu sou uma pessoa que a gente tem o direito de fazer as nossas escolhas, ok. E nós aqui não estamos em momento algum para julgar ninguém, para estabelecer a verdade para o outro. Nós estamos aqui para conversar sobre a verdade de Deus, né? E a escolha que a gente fez em segui-lo. E a gente pode hoje, talvez não dê tempo, como a pastora, né, você falou, são muitos assuntos, muitas coisas que envolvem, mas testemunhos mesmo, né? Na minha vida, se a gente for pensar nessa questão, e quando a gente pensa sobre essa perspectiva do ato sexual ser a consequência e não a razão em si. Então vamos entender um pouquinho isso, né? Pode falar. E para falar de sexualidade, a gente tem que voltar lá no início. Lá no início. Lá em Gênesis, né? Exatamente. Na humanidade. Né? Lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, fala de toda a criação. De toda a criação. Né? Deus criou todas as coisas, Deus fez tudo da melhor forma, Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem e a mulher, lá estava a sexualidade. Né? E Deus disse que tudo era perfeito. Né? Isso. E ali Deus estabeleceu o primeiro mandamento. Que ele disse, olha, sede fecundos e multiplicai. Então, a ideia da sexualidade é a ideia de Deus. Foi criada por Deus, foi estabelecida em Deus, né? E naquele tempo não havia trevas, não havia, como diz, nada em oculto, não havia pecado. Exatamente. Existia o quê? Uma harmonia, né? Existia ali uma harmonia. Deus disse, olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Né? Então, a sexualidade ela foi criada por Deus e é estabelecida. E a sexualidade ela precede a queda. Né? Muitos ainda têm um conceito errado de que a sexualidade veio após a queda. Não, a sexualidade ela precede a queda. Exatamente. E outro termo que você usou aí que eu achei muito legal foi a questão daquilo que Deus fez foi perfeito. Quando a gente pega esse contexto da sexualidade, né, até os olhos mesmo da ciência, no que diz respeito, o que é sexualidade então? A sexualidade, na verdade, envolve envolve um contexto, envolve a nossa vida como um todo, envolve nossas escolhas, nossos desejos, nossas atrações. A sexualidade envolve muitas coisas e resulta no ato sexual. Sim. Então, é muito legal isso, porque quando a gente trabalha com adolescente, a gente vai estudando um pouco disso. O que a ciência já prova hoje? Que tem se falado muito sobre isso e já vem, não hoje, né, mas de estudos a longo prazo aí. Hoje tem muitas coisas novas, até pelas neurociências, e os estudos vêm se consolidando. Quando o adolescente ele parte para aquela coisa da descoberta, o que eles dizem? Que o adolescente, num primeiro momento, ele não está indo ali buscar o ato sexual. É claro, tem os desejos, tem os despertamentos, né? Tem os anseios, óbvio, tem. Mas na profundidade da escolha, da situação, muitas vezes, ou quando o adolescente vai em busca de um parceiro, ele está indo em busca de uma satisfação, de uma afetividade emocional que ainda não foi resolvida. Então eu vejo duas coisas importantes aí. Uma isso foi criado por Deus. Esse despertamento de buscar alguém que vai fazer comigo, vai trazer essa completude. Olha que bacana. Deus já criou esse desejo de buscar, não só por causa do sexo em si, mas Deus criou de forma que o sexo fosse a consequência, ou seja, muitas pessoas hoje têm conflitos nessa área porque não entenderam a importância de entender que eu preciso buscar desde o princípio, como a senhora colocou. Então, quando esse adolescente sai, e aonde vem agora a outra questão e o problema em si? É quando esse adolescente vai buscando resolver e procurar esse parceiro, essa completude, esse alguém que me complementa, que é um anseio humano, mas ele vai para resolver uma questão de afetividade mal resolvida. Que às vezes vem lá da infância, né, pastora? E é interessante que o problema não está na sexualidade. A questão é como nós administramos. Exatamente. É como nós usamos a sexualidade. E aí, quando a gente fala dessas feridas, né, principalmente da infância, crianças que se sentem rejeitadas, crianças que sofreram abuso de alguma forma, crianças que qualquer coisa,
todo ser humano, pela própria psicologia fala, né, sobre a questão dos esquemas. O que são os esquemas? São aquelas verdades que a gente construiu lá atrás. A psicologia cognitiva trata isso, né? Que a gente construiu lá atrás de verdades que a gente leva isso para uma vida inteira. Esse final de semana a gente teve a oportunidade de fazer o curso, né, com o Dr. Ismael e a doutora Isis, que é neurocientista, e ele psiquiatra, são cristãos, e foi uma experiência muito bacana. E assim, ela mais uma vez traz essa afirmativa, que a criança até os 4 anos, ela é essa esponja. Ela vai absorver e tudo que acontecer ali vai se tornar assim a base para o resto da vida. Então todos nós temos essa condição, essa questão, todos nós temos questões a resolver. Todos nós vamos ter um esquema, um sabotador, algum pensamento. Isso vem depois da queda, né, pastor? Isso. Né? A partir de Gênesis 3. E aí, exatamente. Porque aí o que acontece? Antes da queda, será que era assim? Será que tinha esses esquemas? Será que tinha essa distorção cognitiva? Então eu não acredito que tinha. Mais uma vez, voltando ao termo que a senhora usou da perfeição. Deus não criou por perfeição, pelo encaixe perfeito, pelo sexo gerar prazer para o homem e uma coisa puxar a outra e ser consequência e gerar filhos. De uma forma geral, Deus colocou ali e deu tudo para o homem. Na verdade, toda a condição. Na verdade, a queda, ela gerou em nós uma incompetência de lidar com aquilo que Deus abençoou. Exatamente. Porque entraram as distorções, né? Porque entraram as distorções. Entraram as distorções, as sugestões malignas. E aí é muito interessante a gente pensar, pastora, que às vezes a gente fica procurando culpados, assim como Adão fez. Isso. Né? E aí é muito legal a gente pensar, porque quando a gente fala dessa questão da identidade, a gente precisa voltar. Não tem como falar de identidade se a gente não voltar em Gênesis. Então, às vezes, aquilo que é tratado por muitos como lenda, né? Só uma história, tá toda a essência ali, todo o comportamento humano, tudo que Deus fez, o que Adão fez, o que Eva fez, a transferência da culpa, né? E aí o mais legal disso tudo que eu vejo, não o mais legal, né? Mas assim, tudo ali é interessante demais. A gente podia falar que horas ia ter assunto e assunto e assunto, porque a Bíblia ela é vasta e eu costumo dizer assim, todas as vezes que eu estou conversando com alguém, seja um cliente, seja na igreja, seja um discipulado, seja um ensinamento cristão, seja o que for, é pensar da seguinte forma: a gente precisa ver com mais simplicidade, essa simplicidade de Cristo, né? Jesus, lá no Novo Testamento, fala que ele não usurpou da condição de ser Deus, ele deixou a glória e se tornou homem. E ele reconheceu a necessidade de sentir o que era a humanidade, de viver essa humanidade para que nós tivéssemos ele como maior referência. Sim. E aí a gente acaba vendo e se deparando hoje com muitos semideuses, né? Porque as pessoas querem ter controle de si, controle da situação. E ao invés da gente perceber que nós podemos ser tão humanos quanto Jesus se fez por amor a nós, né? A gente acaba assumindo e querendo assumir o controle. Então, uma vez, eu me lembro até nessa conferência da família, eu fui pregar uma palavra, e aí o Espírito de Deus me deu a palavra sobre o reino, sobre os princípios, mas eu falava com o Senhor: Deus, eu trabalho com isso. A palavra da vez agora, do momento, é a zona de conforto, né? Vamos sair da zona de conforto, vamos trabalhar e tal. E eu falava: Senhor, mas eu queria ouvir algo do Senhor. Eu queria que o Senhor falasse comigo sobre o que é essa questão de zona de conforto, porque não importa, pastor, o que eu tenho observado, e eu posso estar errado. Mas o que eu tenho observado é assim: não importa a condição social, cultura, financeira, não importa a idade. Todo ser humano, ele trabalha e administra a zona de conforto. Ele tem receio de sair daquela zona de conforto, tem dificuldade de romper, tem dificuldade de parar de fazer. Não é famoso vamos criar novos hábitos? Sim. E aí eu falava com o Senhor: Deus, mas fala comigo. E eu lembro que o Espírito Santo, faltando poucos minutos, falou no meu coração para não perder o controle. E eu falei: agora fez todo sentido, porque eu observo duas coisas aí. Uma que o entendimento que Deus trouxe para mim ali sobre a perspectiva do Senhor, da palavra, não só dos estudos científicos que a gente trabalha, mas que às vezes a gente como igreja, a gente vai falando sobre conceitos, considera conceitos,
julga as pessoas por causa de conceitos e usa versículos bíblicos, mas às vezes nem a gente ainda entendeu de fato o que está por trás daquilo. Assim como é a questão da sexualidade. Como você falou, né? Falou bem. Quando fala sexualidade, remete a sexo. Quando fala de problema sexual, na sexualidade, remete a problemas sexuais, na área sexual. Seja as questões hoje que tem se falado muito, né? As questões homoafetivas, nós não estamos aqui para julgar, para questionar, não. Nós estamos aqui para falar das palavras. Questões que envolvem outras áreas da sexualidade que são tão negativas, como a pedofilia, né? Que tem trazido feridas. Mulheres que são casadas, mas que sofrem abusos pelo próprio marido. A pornografia. A pornografia. Como que a pornografia entrou no meio dos jovens, dos adolescentes? Então, às vezes, um adolescente, ele está dentro da igreja, ele cumpre os rituais, mas se ele tiver com essa questão da afetividade mal resolvida, essa construção, não só da identidade dele em Deus, mas dentro de casa, em relação aos pais, no relacionamento, ele vai entrar para o banheiro, ele vai entrar para o quarto, ele vai colocar isso de alguma forma. Ele pode até não arrumar alguém para expor o pecado dele, mas ele vai viver aquele pecado em oculto. Verdade. Né? E aí quando a palavra de Deus fala, né, pastor, haja luz. Isso. Eu gosto muito da Andréa Vargas, é uma bênção, né, uma mulher de Deus, e assim, aprendo muito com ela, e eu gosto muito de um termo que ela usa, e uma forma que ela ensina, que ela fala, né, Deus trouxe luz. No meio do caos, Deus disse, haja luz. E aí, de repente, ele cria Adão, ele cria Eva, e o que me deixa, assim, impressionada com os atributos de Deus, porque só ele é assim. Nós julgaríamos Adão muito rápido. Nós falaríamos para ele, por que você fez isso? Olha só. E aí, né? A gente teria toda uma forma de fazer, de cobrar. Mas Deus não. Deus voltou no mesmo lugar. Deus voltou no mesmo horário, no mesmo lugar, no mesmo jardim. Então ali fica claro pra gente que o pecado necessariamente não separou o homem de Deus. Na sua essência ali, no sentido prático, ele separou porque o homem não escolheu trazer a luz para esse caos. Sim. Porque Deus estava lá mesmo com o homem em pecado. E na sua fidelidade, na sua hombridade, na sua, né, soberania, graça, Deus estava lá e perguntou. E ele continuou comunicando com o homem, como ele já começou, né? Ele comunicou com a terra. A terra era um caos, era sem forma e vazia. Ele disse, haja luz, haja isso, haja separação entre as águas. E nessa comunicação, naquilo que era sem forma e vazia, Deus foi dando ordem, Deus foi colocando a condição e a coisa foi tomando forma. Isso tornou algo bonito e sustentável. E que sustentasse o homem. E aí volta na questão do que precede não a queda. E aí, de repente, quando Adão ele cede àquela situação, àquela tentação, e eles questionam ali, né, claramente a soberania de Deus. Mas por que Adão, quando Deus pergunta, né, onde você está? Por que ele se escondeu da luz? Então, quantas pessoas hoje, pastora, estão se escondendo da luz? Quantas pessoas hoje estão perdendo a identidade porque se escondem da luz? Porque se escondem. Então, olha o que você falou aí, é muito legal. Olha, Adão perdeu a noção da identidade dele ali quando ele se escondeu. Sim. Adão, o pecado faz isso, perdeu, né? O pecado faz isso. Isso é muito, muito lindo da gente ver, isso é revelação de Deus para nós. Então, quando a gente pensa em pecado, em moralidade sexual, de qualquer natureza, nós não estamos aqui para julgar escolhas, dores. Tem pessoas hoje que estão envolvidas sexualmente, seja lá com o que for, com quem for, é a escolha dela, é direito dela. Ok. O que nós estamos aqui hoje é para a gente indagar, né? O quanto dói para você viver essa vida? Qual preço você tem pago para fazer as suas escolhas? Você reconhece, sabe quem você é? Quem deu autonomia para nós para julgar o outro e julgar a nós mesmos? Para rotular o outro e rotular a nós mesmos, pastor. Verdade. Se a gente não percebe que Deus tem um rótulo para nós, entre aspas, né? Uma identidade, alguém que ele criou com um propósito específico e tem um valor para ele, a gente agora começa a dar o valor. A gente começa a ser esse padrão de medida, né?
e esquece de olhar o padrão de medida de Deus. E automaticamente a gente começa a nos desvalorizar e a desvalorizar os outros. E eles não perderam. E nós não perdemos esse valor para Deus enquanto pessoas, né? Enquanto criaturas e filhos amados. Eu lembrei que agora, né? Você falando de identidade, de escolha, eu lembrei da história de José. Sim. José do Egito, né? A Bíblia fala que José, ele foi vendido, né? Muitos conhecem a história de José, não vou mencionar aqui, mas a Bíblia fala que José, ele era um jovem, ele era um homem muito bonito. José foi vendido como escravo e Potifar, que era chefe do exército, né? De Faraó, compra José e leva José para trabalhar ali. A Bíblia diz que o Senhor era com ele, Potifar reconheceu isso, o Senhor nele, e colocou ele numa posição de governador, né? E José, tudo que ele fazia, tudo que ele tocava, tudo que ele punha as mãos, Deus era com ele. Ali naquela condição de administrar, né, os recursos, a ponto de falar que Potifar não só deu os recursos para ele administrar, como deu toda a vida pessoal dele. Toda a vida pessoal. E aí o que aconteceu, né? Aí olha para você ver. E a Bíblia fala que a mulher de Potifar, ela, como diz, né, por várias vezes, a Bíblia menciona que por várias vezes ela assediou José. Exatamente. Mas José ali, ele fez uma escolha. Ele disse, eu não posso pecar contra Deus nem contra o meu Senhor. José conhecia a sua identidade ali. Exatamente. Ele conhecia a sua identidade, ele sabia quem ele era em Cristo. E ele, como diz, fez a escolha certa, a escolha de não pecar. Ele literalmente fugiu. Ele tinha tanta convicção, né, pastora, dessa identidade dele em Deus, da convicção do que ele tinha em Deus, de quem ele era, até pelo Senhor dele, Sim. Pela situação que ele vivia, que ele fala, eu não posso cometer essa desonra. E aí você me diz assim, mas Potifar não gostava de mulher, será que é isso? Não, ele gostava, tanto que ele se casou depois. José, Sim. né, tanto que ele se casou depois. Se casou com e sua a família. própria humanidade, a própria história da humanidade diz que sim, ele tinha desejos, ele tinha. Então, a gente percebe que em todo o contexto, traz pra gente essa condição, até pelo resultado depois dele vir a se tornar governador e toda a história. Antes disso, ele foi preso, porque o que me chama a atenção é que a mulher de Potifar, ela não só seduz, ele nega e ela não... Olha a zona de conforto aí, pastora. E aí ela saiu da zona, ela não... Olha o controle, né? Ela quis seduzi-lo, ele não cedeu. E provavelmente foi gerada uma ira no coração dela, porque ela achou que ela tinha controle sobre aquilo. E aí ela foi... A Bíblia nos diz o quê? Um abismo chama outro abismo. E ela agora simula, né, uma situação e coloca ele aonde? Na prisão. Na prisão. Porque eles acreditam e ela deixa provas concretas Sim. de que ele tinha atacado ela. Ela ainda se faz de vítima na história, né? Fato é que a fidelidade de Deus depois mostra o contrário. Então, o que a gente pode perceber é como que as pessoas feridas e não satisfeitas, ela tinha um marido. É claro, a gente não conhece a história deles, mas vamos lá. Se a palavra de Deus diz que pela transformação da minha mente eu vou viver o reino, 12:2, né? Eu vou transformar minha mente com a palavra para que eu viva, para que eu experimente a boa, perfeita e agradável de Deus. Então eu preciso fazer essa escolha. Eu preciso buscar e trazer para mim essa responsabilidade. E eu me lembro que a última vez que eu preguei, eu falei sobre isso. A gente vive duas situações. A gente pode assumir o erro e administrar a culpa, ou fazer o contrário. Reconhecer o erro e assumir a responsabilidade de consertar a história. Então Adão, ele preferiu assumir o erro e administrar a culpa e se esconder da luz. A gente que tem a palavra, e quando diz em Romanos 12, como a senhora citou aí, Romanos 12, transforma o vosso entendimento. Então, peraí, por que eu não posso então agora entender que se eu reconhecer o meu erro, porque, pastora, muitas pessoas estão vivendo situações hoje na área da sexualidade, no final, né, vamos dizer assim, no resultado final, que é ir para a cama com alguém, seja quem for, né, que é o ato sexual em si, estão vivendo esse resultado, mas não começa ali. Isso é resultado.
Verdade. Toda vez que alguém São vai pra cama com sintomas, alguém, exatamente. Toda vez que alguém se envolve com a pornografia, toda vez que alguém se envolve com masturbação, toda vez que alguém leva pro ato sexual de alguma forma, é um resultado de uma vida. Sim. É um resultado de uma história. É um resultado de desejos, de anseios. Não é fato isso, né? Então, qual o resultado que eu tenho hoje? Então, a gente não tem nem como julgar as pessoas, né, pastor? Isso que é lindo. E é isso que Deus traz pra gente como essência. Isso, né? Nem o próprio Deus. Quando Deus traz o que posso, o que não posso, o que é certo, o que é errado. Esse limite que É um Deus cuidado. põe, é um cuidado. Exatamente. Esse limite que Deus põe é o cuidado. Porque quando a gente se envolve, chega num ato, sem esses princípios, sem entender a minha identidade, sem saber o valor que eu tenho. Outra coisa que a Andréa Vargas, que eu já vi ela falar, pastora, que eu acho muito interessante, é forte isso, mas é muito interessante, ela disse assim no curso dela que eu fiz, ela fala assim, olha, quem não sabe o valor que tem, vai pra cama com qualquer um. E é verdade. E é verdade. E quantas pessoas, às vezes, vão achando que estão tendo controle da situação. E as pessoas não sabem o valor que tem por não conhecer a sua identidade. Exatamente, porque está cheio de feridas, está cheio de questões ali, está buscando suprir desejos, anseios, e aí vem vários sentimentos, várias coisas, né? Andam mais pelas emoções, pelo sentir, Isso. né, do que pela razão. Isso mesmo. Né? Quando a palavra de Deus fala sobre essa questão do transformar a mente, a gente pensa nisso. Quando a palavra de Deus fala, né? Hebreus, pastora, lê pra gente aí, por favor. Hebreus 4:12, né? A palavra fala que, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só, discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Esse coração que a Bíblia fala, a gente precisa entender isso. Não é um coração de Não carne. é um coração que apaixona, do amor à primeira vista. Né? A gente precisa deixar um pouco esse romantismo de lado e assumir mais as nossas responsabilidades. É claro que se a gente falar que não é gostoso viver, né? Sim. Uma paixão, um romance, não estamos questionando isso daqui. Nós estamos falando agora de consequências drásticas que muitas pessoas e crianças estão vivendo por causa de pessoas que não se permitiram reconhecer sua identidade em Cristo e agora estão buscando satisfazer seus anseios por feridas emocionais, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão do coração, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa entender que existe um pensamento que gera um sentimento e que vai me dar um desejo, vai gerar um desejo e aquilo vai acabar em uma ação. Só que a gente vive num piloto automático, a gente não para pensar isso. A gente amanhece e fala, deixa eu pensar o que eu estou pensando hoje, se perceber o que eu estou... Se fosse assim, seria muito mais negócio, mas não é assim. Então, a Bíblia nos chama para essa reflexão. Transforme o vosso entendimento. Opa, para eu transformar o meu entendimento, Filipenses, né? 4:8. Filipenses 4:8, é isso mesmo? A referência? Então, o que Filipenses fala? Filipenses vem agora e fala de tudo que for... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, 4:8, isso mesmo. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E antes disso, né, pastor, Filipenses 4:7, logo atrás, né, vem falando da paz que excede todo entendimento, para que a gente não ande ansioso. A única forma da gente não ser consumido pela ansiedade é a gente conhecendo o nosso Deus. É a gente voltando para reconhecer a nossa identidade em Deus. Para entender que valor é esse que nós temos. E esse valor não está no que fazemos, porque não tem nada que a gente vai fazer que agrade a Deus. Com certeza. Eu tenho aprendido que a única coisa que a gente pode fazer que agrada a Deus é amar o próximo como a mim mesma. É a única coisa que eu posso falar. Eu fiz isso e agradei a Deus. No mais, tem esforço humano que vá chegar aos pés daquilo que Deus fez por nós. Deus nos amou incondicionalmente porque Ele teve que amar esse homem agora que Ele criou perfeito e que se tornou imperfeito, que caiu. Então agora a gente precisa voltar aos nossos pensamentos, além de transformá-lo, encher daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que é agradável, porque tudo que eu pensar tudo que eu pensar vai
produzir sentimentos. E sentimentos são coisas que nós vamos sentir como humanos. Nós vamos experimentar de todos os sentimentos. Se a gente for parar hoje para pensar, hoje são nomeados aí quase 300 emoções. Até pouco tempo não tinha isso. E a gente não para. Muitas vezes a gente está com raiva, mas o sentimento principal, a gente está ansioso, mas o sentimento principal não é ansiedade, é uma raiva que eu senti e que eu não soube resolver porque eu não levei aquilo para a luz. Quantos filhos estão com esses conflitos porque não tem luz dentro de casa? E às vezes ruminamos isso dentro de nós. Isso, pastor. E isso acaba gerando o quê? Levando a gente a ter atitudes e comportamentos que depois vai gerar uma consequência. E chega no ato. E aí eu posso estar fazendo escolhas erradas. Eu estou ferindo a mim mesmo, permitindo que outros possam me ferir e ferindo alguém. Porque em todo ato impensado ele vai gerar consequência. Então a gente precisa pensar, né? O que a gente está trocando por pequenos prazeres, pequenos momentos? Né? E aí a gente volta nessa questão da nossa identidade, de saber quem nós somos, o valor que nós temos. Para que a gente construa aquilo que é essencial primeiro, aquilo que resolve a minha efetividade. E quando Deus diz, né, o haja luz, quando a gente falou lá de Adão, volta aí no que a senhora falou agora, olha, quantas vezes rumina? Por que está ruminando? Por que está brigando com aquilo? Nossa, tem pessoas que já se converteram e ainda ruminam, e ainda sofrem. Já tem a salvação, ela já tem a revelação do Espírito de Deus, mas ela não leva aquilo para a luz. Quando o Tiago 5 fala, confesse os seus pecados para os seus irmãos para que seja curado. Então a gente precisa entender que nós, enquanto homens caídos, precisamos retomar a vida cristã. Né? Quando Deus nos tira do império das trevas e traz para o reino do Filho do seu amor, a gente precisa entender que existe uma mentalidade, ou seja, uma forma de pensar lá no império das trevas, que veio com feridas, com história de vidas, com situações mal resolvidas. Né? E a hora que a gente traz isso para a luz, ou seja, para a palavra, e olha que lindo, né? Quando lá em Hebreus, pastora, lê lá, a espada, né? E no finalzinho, o próximo versículo, quando fala que nada está encoberto. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos que prestar contas. Olha que lindo isso, pastora. Vamos voltar em Adão. É verdade. Deus estava ali, estava debaixo dos olhos dele, mas Adão acreditava que estava escondido. Ele acreditava que ele estava no controle. Ele acreditava que ele estava no controle. Boa! Exatamente. Ele pegou ali o controle que o diabo ofertou para ele. É verdade. O falso controle de si mesmo, o falso controle sobre a sua vida, a independência de Deus. Isso. E aí a gente vê o resultado que é uma vida sem essa dependência de Deus. E essa independência, Laura, é que gera queda. Exatamente. Essa independência é que deturpa, né, a nossa identidade. Exatamente. Né, e nos leva a ter atitudes e comportamentos que nos afastam de Deus. E pastor, isso é muito sério, porque muitas pessoas estão feridas e transferem para Deus a relação que teve com os pais. Ou num ambiente familiar, né, que às vezes foi meio caótico ali, desestruturado. E é exatamente aí que o inimigo quer produzir e continuar com que a pessoa permaneça com essa cegueira. E aí a pessoa não teve essa liberdade com o pai, com a mãe, que são as primeiras referências de Deus para uma criança. Então ela agora não acredita em mais ninguém. E se ela vai para uma experiência na sua adolescência, né, a chance dela ser machucada por alguém é muito grande, e se isso acontece, vai reafirmando para ela, você não pode confiar em ninguém. Você não pode confiar em ninguém. Isso veio às vezes lá da infância. E isso foi reforçado na frustração. Mas a culpa não foi daquele rapaz ou daquela moça ou daquela pessoa. O problema tinha já, né? Porque a gente confunde aquilo que é problema com aquilo que é situação. Quantas vezes a gente briga com a situação e não resolve o problema? Não resolve o problema, é verdade. Né? Quantas vezes a gente briga com uma situação que existe hoje na minha frente, com alguém por causa de uma situação, mas o problema mesmo está numa raiz, está lá atrás, está numa história, está num relacionamento. Às vezes o problema que uma pessoa hoje está enfrentando no casamento, os conflitos internos que ela tem, que ela acredita que está oculto e que realmente ela não falou para ninguém, porque aí nós temos duas questões também interessantes. Ou você conta para a pessoa errada,
ou você guarda só para você e fica ruminando, como a senhora falou. E o contar para a pessoa errada, você tem a sua vida exposta. Exatamente. E aí é o vai problema gerando mesmo. outras feridas. Outras feridas, exposições desnecessárias. E não é isso que Deus quer. Quando Deus fala sobre a confissão de pecados lá em Tiago, Deus está dizendo o quê? Deus está dizendo, procure pessoas perfeitas. Não. Você é perfeita? Não. Eu sou perfeita? Não, nós não somos. Nós não vamos encontrar nessa terra. Agora, Deus está dizendo, procure pessoas idôneas. Isso. Procure pessoas que buscam viver segundo a transformação, segundo o meu caráter. Porque personalidade, cada um tem a sua, mas caráter é quando a gente conhece a Cristo e escolhe agora permitir com que Deus entre nesse negócio. Permitir com que haja luz. Né? E que Deus agora pegue o caos e conserte o caos. Então, muitas pessoas estão com problema nessa área, estão com problema na sexualidade, estão com problemas e transtornos até mesmo dentro do casamento. Aí a gente vai falar assim, é um casamento cristão, eu fiz tudo certinho. Eu casei virgem. Ou seja, né? Aquele padrão do que é correto diante de Deus. E ela está sofrendo, pastora. Por quê, então? Olha que interessante. Então, às vezes, eu até cumpri protocolos, eu até fui obediente. Mas qual foi a minha motivação para aquela obediência? Eu tinha um relacionamento com Deus, eu fiz aquilo porque o meu desejo glorificava a Deus. A Bíblia não fala que aonde está o teu coração está o teu tesouro? Não é assim ou é o contrário? Não? Onde está o teu coração está o teu tesouro. Isso mesmo. Então, aquilo que a gente coloca, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vão gerar desejos. Nós vamos levar isso para ação. Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai fazer daqui para frente, entendendo que Deus é essa luz? A gente vai continuar escondido como Adão? E aí, a hora que Adão transferir, tá bom, Deus, eu tô aqui. Aí tem um outro equívoco que ele comete. Ele transfere a culpa. Aí quando a gente pensa assim, agora ele vai pedir perdão. Não, ele não pede. Ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu. E isso tem se repetido, né? Nos nossos dias atuais. O que Eva faz? E aí, Eva, o que você me diz? Foi o inimigo que me enganou. Quantas vezes o diabo tem levado culpa, pastora, que ele não tem? A autorresponsabilidade, né, Laura? Entender a grandeza desse Deus. O diabo, ele só trabalha com a matéria-prima que a gente libera para ele, como a gente estava conversando. Né? Ou seja, ele não pode ter acesso a nós que temos a presença de Deus, mas tudo aquilo que a gente libera na nossa boca, tudo aquilo que a gente libera nas nossas emoções mal resolvidas ou por causa delas, vai ser a matéria-prima para ele trabalhar, né? Com certeza. E é com isso certeza. Aí. Então a gente precisa pensar. Né? E nós sabemos que existe um padrão, um padrão de Deus para a sexualidade, né, Laura? Exatamente. E gira tudo em torno disso que a gente tem falado aqui. Isso e é muito lindo ver que o padrão de Deus não é um padrão conservador. E não é um padrão pesado. Não é um padrão. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer isso, pastor, porque Deus não se agrada. Olha, se a gente peca, quem sai ferido? Deus. Deus se entristece porque Ele nos ama. Porque Ele vai ver o filho amado dele ferido. Então a gente precisa mudar essa visão de um Deus religioso, né? Que é cultural também, principalmente na nossa nação. É cultural. Essa visão de um Deus religioso para um Deus de relacionamento. Para um Deus que quer que eu apresente para Ele e me apresente e fale, Deus, eu errei. Eu falhei, eu pequei contra Ti, porque a minha humanidade, infelizmente, e graças a Deus que o Senhor entendeu isso. Essa dependência. Essa dependência. Isso não é hipergraça, pastora. Isso é entender a graça. Isso é entender a graça. Né? A hipergraça, que muito tem se falado, é você não assumir suas autorresponsabilidades. Né? Mas entender a graça é saber que eu posso, com essa autorresponsabilidade, reconhecer, me recompor e querer ter um comportamento digno. Não só porque eu estou fazendo para um Deus que pode me julgar, mas eu estou fazendo porque isso tem consequências para mim e para quem está perto de mim. Verdade. E para o meu próximo. Eu estou entendendo que quando Deus cria o homem, cria a terra, é tudo debaixo de uma estrutura e um propósito. E assim é na área da sexualidade. O casamento tem uma estrutura, um propósito. Tem um objetivo pelo qual ele precisa se cumprir.
né? E foi muito legal que hoje de manhã eu vi o doutor Ismael Sobrinho postar assim: nessa pandemia, as pessoas estão precisando de mais humanidade. Não é imunidade, humanidade, pelo menos foi o que eu entendi do objetivo, não sei se eu entendi certo. E aí, a hora que eu vi isso, me ocorreu algo que foi aquilo que a gente já falou até aqui, sobre quando Jesus se posiciona e assume a humanidade dele, né? O que nós precisamos entender é, se a gente sair desse controle, a ansiedade sai. Se a gente entregar para Deus, que é o único que pode transformar e deixar a luz entrar, seja o que for o problema, a dor, o estrago que está feio, né? Vai ter solução se a luz entrar. Amém. E aí sim a gente vai entender essa humanidade e essa vulnerabilidade sermos iguais. Se eu entendo que eu tenho fragilidades e problemas e a minha humanidade é exposta de forma saudável, eu ajudo o outro a entender que ele também vai se sentir acolhido e não vai se sentir julgado. Então, se o próprio Jesus fez isso, por que a gente quer imitar Adão? Vamos começar a perceber que a gente pode fazer como segundo Adão, né? Amém. O nosso Senhor. Amém. Amém? Nós vamos encerrar. Você ora pra gente, Laura. Amém. Como diz, nós sabemos que, como diz, poderíamos falar muita coisa aqui, mas o tempo não nos permite, né? É extenso essa questão da área da sexualidade. Mas teremos outras oportunidades. Amém. E deixar uma palavra, né, pastora, para os jovens principalmente, para os adolescentes, para os casais. Não vivam os seus conflitos sozinhos. Vocês não estão sozinhos, né? Sempre vai ter alguém que você pode compartilhar, trazer isso à luz, falar das suas vergonhas, das suas dores, daquilo que você está vendo como feio, mas eu te garanto, o inimigo tem feito o feio ficar muito maior do que realmente eu gosto muito daquela frase, né? Confessar a tentação para não confessar o pecado. Então, se precisa de ajuda, se precisa de um conselho, né? De alguém, Exatamente. de um profissional, né? Seja um profissional da saúde, seja um líder, seja alguém, né, pastora? Um pastor, um líder, alguém que tenha condição de dar esse suporte, discipulado, né? mesmo. Discipulado. Porque às vezes a gente acha que o discipulado ele é algo que tem que ser contínuo. Não, às vezes vai ser uma conversa, vai ser alguém que você vai ter como referência, mas que não fique só. Né? Isso mesmo. Que não se esconda atrás da árvore. Que não se esconda, como que não se esconda e não transfira a culpa, mas assuma as responsabilidades. Né? Entendendo o amor desse Deus. Amém. Amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Muito obrigada, Senhor, que eu creio que o Senhor nos deu graça, né? Um alinhamento que vem do céu, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, e nós cremos e profetizamos que essa palavra alcance o coração de muitos, Senhor, que até mesmo estão dentro da igreja, Pai, precisando compreender, precisando de cura, precisando de libertação, precisando entender, Deus, o quanto o inimigo não pode fazer nada contra nós e que às vezes a gente está dando para ele uma legalidade ou uma autoridade que ele não tem, sendo que nós podemos assumir, Senhor, não assumir os nossos erros, assumir as nossas responsabilidades, reconhecendo, Deus, os nossos erros, reconhecendo diante do Senhor, diante dos homens, para que a luz do Senhor entre, para que haja, Deus, transformação, para que haja, Senhor, o mover do Senhor na nossa vida. Que nós sejamos curados, transformados e que isso não seja, Senhor, o fim em si mesmo, mas seja o meio pelo qual nós vamos glorificar o Teu nome e poder falar do Teu amor para essa geração e para as próximas. Amém? Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.